Meus amados irmãos, é com muita alegria que vamos dar continuidade à série de sermões que nós estamos fazendo aqui no livro de Atos dos Apóstolos. E hoje, no capítulo 6, um texto bastante conhecido da instituição dos diáconos, mas eu estou cada vez mais apaixonado pelo livro de Atos. Alguém me perguntou recentemente qual livro que você instrui, já que você está plantando igreja. E a gente teve um treinamento com os americanos também, então a pessoa sabia que eu tinha tido esse treinamento, me procurou e disse, qual livro que você indica para que a gente leia sobre plantação de igreja? Aí eu disse para a pessoa sem titubear, Atos dos Apóstolos. Aí ele disse, você é muito crente. Eu estava pensando que vinha outras indicações de alguma literatura. Eu falei para a pessoa, não. É porque eu não tenho lido nada atualmente tão atual para a plantação de missão, de igreja, desculpa, do que o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é um manual de plantação de igreja, gente. Agora nós vamos ver problemas surgindo no meio da igreja. A gente não tinha enfrentado problema ainda até aqui. Estava tudo mil maravilha. 3 mil membros se convertendo, 5 mil, igreja crescia, uma coisa maravilhosa. Era festa. Mas só que toda igreja que cresce começa a enfrentar os seus problemas. É isso que a gente vai ver agora. Então, não é diferente com a gente. Não é nada de diferente. Por isso que Atos dos Apóstolos, para mim, é o melhor manual de plantação de igreja. O que nós vamos ver hoje é que uma igreja que está em movimento, que está crescendo, que está sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus, enfrenta os desafios, mas ela tem sabedoria para organizar as coisas e passar e suplantar os desafios e continuar. Ela organiza seu serviço, ela cresce em unidade e em poder espiritual. É isso que nós vamos ver na passagem de hoje. A igreja cresce, mas o crescimento surge também desafios com o crescimento. É o problema de quem está crescendo, quem está se desenvolvendo. É bênção crescer, é muito bom, a gente espera isso. Mas lembre-se, com o crescimento da igreja virão os desafios de organizá-la, de colocar tudo em ordem, de estruturar, de enfrentar a falta de uniformidade entre nós. Então, tudo isso é importante a gente perceber nesse texto de hoje. O texto revela que o Espírito Santo não apenas dá poder para pregar, mas também sabedoria para administrar e servir. O Espírito Santo de Deus não apenas impulsionou os apóstolos à pregação, ao testemunho da palavra, mas também sabedoria para organizar a igreja. E é isso que a gente precisa ter como igreja. A gente precisa ter o poder na pregação, o poder da palavra sendo pregada e anunciada, mas a gente precisa também ter sabedoria para organizar a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos tratar hoje sobre o tema, debaixo do tema, enfrentando os problemas. Como é que a gente começa a enfrentar os problemas? É sobre isso que a gente vai ver no texto de Atos 6, de 1 a 7, que a gente já leu. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que é o problema do crescimento. O pastor Augusto tem usado uma linguagem com a gente, nos cafés, ele diz assim, nós estamos enfrentando, gente, o problema da bênção. Como assim, pastor? Problema da bênção. Bênção não significa que a gente não tem problema. Bênção não significa que a gente passou por cima dos problemas. Aí a gente provoca ele nesse sentido e ele diz, não. Todas as vezes que a bênção vem, ela traz consigo desafios e problemas. Está aqui o Ato dos Apóstolos para provar isso. Crescimento acontecendo, igreja crescendo, como é que começa o seu texto aí na sua Bíblia, em Atos 6? Ora, naquele dia, multiplicando-se o número dos discípulos. Estava vendo o quê? Crescimento exponencial, como ninguém tinha visto ainda. A igreja estava crescendo. E multiplicando-se o número dos discípulos, aí por causa da multiplicação, por causa do crescimento, começou a haver murmuração dos helenitas. Então entenda, todas as vezes que você estiver crescendo, que nós estivermos crescendo, vai haver problemas que a gente vai ter que enfrentar. Isso é normal no crescimento. E a gente precisa entender isso. Todas as vezes que você enfrentar a bênção do Senhor para trazer mais gente para dentro da nossa comunidade, essas pessoas que chegam, ou a gente mesmo que está, podemos nos transformar em obstáculos para que haja uma uniformidade, uma unidade no meio da igreja. Isso é importante a gente ter em mente, meus irmãos. Então, qual foi o primeiro problema que começou? Uma palavrinha que a gente quase não pratica, não é não?
começou a aparecer murmuração. O que é murmuração? Veja, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração. Veja, não há um pedido, não há uma solicitação. A palavra usada aqui é murmuração. Veja, não há assim dizendo, ó, apóstolo, é o seguinte, olha, não sei se vocês, a gente está vendo que um problema é grande, está tendo muita gente, mas eu quero dizer para vocês que as nossas viúvas não estão sendo assistidas. Não houve isso. Houve uma murmuração. O que é que houve, na verdade? Não é apenas não é qualquer coisa que estava acontecendo. Você não pode passar por cima desse texto. Todas as vezes que a gente lê esse texto, geralmente a gente passa pela palavra murmuração e concorda com os helenistas. Se eles não estão recebendo a distribuição diária do pão, eles têm que reclamar mesmo. Eles têm que reclamar mesmo. O combinado não foi distribuir direitinho os mantimentos da coleta diária. Não foi combinado para distribuir tudo certinho? Então, se eles estão reclamando, eles têm razão. Só que a palavra aqui, murmuração, senhores, é resmungar, reclamar em voz baixa e descontentamento com a forma que está sendo executada todas as coisas. Mas é uma expressão velada. A murmuração, ela é aquela coisa que vai penetrando sutilmente e vai contaminando todo mundo e, de repente, todo mundo está murmurando. Veja só, eu costumo dizer que você pegue a cena na frente da igreja após o culto. Se alguém disser assim, o culto foi uma grande bênção, louvado seja o Senhor, foi bênção demais, glória a Deus, a gente aprendeu, foi uma bênção. Todo mundo vai dizer, é mesmo. Aquelas pessoas... Mas se alguém chegar e disser lá na porta, lá no café, dizer assim, rapaz, olha, eu vou dizer um negócio, essa semana foi difícil, está ruim, emprego está difícil, todo mundo cai na mesma coisa, dizendo a mesma coisa, não é? Rapaz, está ruim mesmo, ih, rapaz, tá... Então, murmuração é um negócio contagiante. Ele vem sorrateiramente. E você murmura e daqui a pouco está um coro de murmuração dentro da igreja, dentro de qualquer instituição. Isso não só acontece na igreja, acontece na sua família, acontece nas instituições do seu trabalho, em todo lugar. Então, murmuração é uma coisa que vai acontecendo lentamente, vai tomando corpo. E tomou tanto corpo que chegou nos ouvidos de quem? Dos apóstolos. Lembre-se, não era uma comunidade de 100 e poucas pessoas quando nós estamos aqui. É uma comunidade de mais de 5.000 homens. Veja, era um negócio muito grande. Como é que essa murmuração chegou? Eu pergunto a vocês, como é que essa murmuração chegou nos ouvidos dos apóstolos? Porque ela fermentou no meio da igreja. Ela fermentou para depois chegar na liderança. Geralmente, murmuração é assim. Como é que você mata a murmuração? Ao invés de você dizer a outro que não pode resolver o problema, eles tinham que ter ido diretamente aos apóstolos. E começou a murmuração no meio da igreja, lentamente foi tomando corpo, e sorte que chegou aos apóstolos. É uma palavra, meus irmãos, de resmungo contínuo, de tentar ser discreto, mas negativo. E essa palavra ocorreu já no Antigo Testamento, em vários textos. Se lembra da murmuração do povo no deserto? Ei, o povo não dizia na cara dura de Moisés, mas lá no meio tinha aqueles que estavam com saudade do Egito, das cebolas do Egito. Ninguém se lembra das chicotadas. Ninguém se lembra dos açoites. Mas todo mundo estava lembrando da coisa boa do Egito. Se lembra? Houve em Números, capítulo 14, houve uma murmuração. Em Êxodo 16, houve também uma murmuração. E ela fermentou no meio do povo, a turma com saudade do Egito. Então isso acontece aos montes. E infelizmente não estamos livres disso. O termo também é usado quando os judeus murmuraram contra Jesus. Então, veja, não é um termo novo, é um termo que acontece desde que existe gente, desde que existe mundo, desde que existem pessoas, eles continuam ainda tendo essa prática, a prática da murmuração. Veja, 1 Coríntios capítulo 10, verso 10, Paulo adverte: nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos. Filipenses 2,14, fazei todas as coisas sem murmuração e nem contenda. Então, murmuração é um pecado, senhoras e senhores. E aqui não é dito, você está diante de um texto narrativo, de Atos 6, você lê isso aqui, passa por aqui e diz assim, eles estavam certos, eles deviam que reclamar mesmo.
Mas não é apenas uma reclamação. É um incentivo ao descontentamento. É um incentivo, cuidado quando você murmurar dentro da igreja, porque você pode estar incentivando as pessoas a ficarem descontentes com o ambiente que elas estão. E isso é uma tragédia para a igreja que está começando. Isso é uma tragédia. E é justamente isso que o texto vai nos dizer hoje, que é preciso tomar ciência de que existem fases na vida da igreja que ela vai enfrentar muitos problemas. Quem são esses helenitas? Outro ponto importante aqui, além da murmuração. Quem são esses helenitas? Todo mundo acha que são gentios que foram convertidos ao cristianismo. Não, isso são judeus que falavam grego. Veja, por que eu sei disso? Os helenitas eram judeus de língua grega, vindo da diáspora. Os hebreus, os judeus nativos de Jerusalém, era um grupo. E os judeus que tinham se espalhado por todo mundo é outro grupo. E esses nasceram em outra cultura. A cultura deles era helenista. Ou seja, eles falavam grego, eles tinham toda a cultura greco-romana implantada na sua vida. Então, por que eu sei disso? Porque a bênção só chegou aos gentios em Atos 10. E nós estamos ainda em Atos 6. Com quem? Com Cornélio. Se lembra de Cornélio? O primeiro grupo, o primeiro bloco de convertido fora do judaísmo foi o grupo de Cornélio. Então, isso só é Atos 10. Aqui ainda é Atos 6. Então, não somente o contexto linguístico, mas a própria estrutura do texto mostra claramente que esses judeus eram judeus helenitas que falavam grego. Por que isso é importante para o nosso texto de hoje? Veja, você pode ter supostamente, a mesma origem, mas você pode ser muito diferente. Eles tinham supostamente a mesma origem judaica, mas eles tinham um contexto diferente. Então, a igreja é isso. Igreja é um ajuntamento de pessoas distintas, com backgrounds distintos, mesmo que sejam conterrâneos, mesmo que pertençam ao Brasil, mas veio de lugares distintos, culturas distintas, e quando bota todo mundo junto para dar problema, é certo que vai dar. Porque você veio de um background, eu vim de outro. Eu tenho uma história, você tem outra. Então, nós vamos juntar aqui para que a gente seja um corpo. Qual é o grande desafio? Enfrentar esses problemas. Você não pode achar que a gente vai ter vida fácil para a gente transformar isso numa comunidade. Não vai, isso serve para a liderança, isso serve para os presbíteros, isso serve para os diáconos, para o pastor, isso serve para você mesmo comum, os líderes de departamento. Entendam, nós estamos num desafio de transformar gente diferente, mesmo que sejam aparentemente contemporâneos, como brasileiros que somos, ou de outras nacionalidades que se juntaram a nós, diferentes para a gente continuar servindo ao Senhor e tendo aqui dentro uma unidade. O que vocês acham que isso vai acontecer? Vai ser simples? Vai ser fácil? Não, nós vamos enfrentar problemas. Nós vamos enfrentar problemas. E por isso que o primeiro problema é a queixa das viúvas que estavam sendo esquecidas na distribuição diária. É isso que diz o texto. Estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Tudo isso é verso 1 do nosso texto aqui. Então, algumas aplicações nesse ponto para nós. Primeiro, crescimento de igreja traz novos desafios. Nem sempre são desafios espirituais, mas práticos. O perigo da murmuração é desviar o foco da missão. Esse é o problema. Quando a gente se concentra naquilo que os outros estão dizendo aqui dentro, porque fulano não gostou disso, porque Cicrano não gostou da pregação, porque Beltrano não gostou do louvor, é porque a comida não estava boa. E quando a gente faz tudo isso aqui dentro, a gente tem um sério risco de perder o foco na missão. Esse é o problema da murmuração, ela desvia a gente do foco. O foco é o anúncio do Evangelho. O foco é apresentar o poder de Deus para a salvação. E o poder de Deus é a pregação do Evangelho. Você precisa entender isso. Não é quanto a gente está confortável aqui dentro. Às vezes a gente vai viver alguns desconfortos, mas em prol do Evangelho, a gente vive esse desconforto para que o Evangelho chegue mais adiante, chegue mais além. A gente precisa compreender isto. Essa dinâmica é a dinâmica do reino de Deus. A igreja nunca será como a gente gostaria que ela fosse. Não mesmo. Se você pensar como eu desejo para Tampa, BBC, é mas o que está acontecendo é outra coisa. Amém. O problema é que o Evangelho não tem que parar por causa de mim.
Nem porque os presbíteros estão gostando ou os diáconos, não. A gente tem que avançar. Tem almas para ser salva, meus irmãos. Tem um mundo todo para a gente alcançar. E a gente precisa entender que o desafio é maior do que a gente mesmo. A missão é maior do que eu. A missão é maior do que o meu conforto. A missão é muito maior do que eu gosto, do que aquilo que eu gosto. Ela é muito maior do que eu. E eu acho lindo que os apóstolos não titubearam. Chegaram com a reclamação, mas uma igreja madura transforma problema em crescimento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma igreja madura transforma problema em crescimento. E o segundo ponto é preciso estabelecer prioridades. Veja o que os apóstolos fizeram. Chegou a murmuração. Se há alguns líderes que a gente acha, aqueles líderes que tentam agradar o cliente, eles vão tomar a decisão de que sentido? Vamos agradar o cliente, vamos melhorar o serviço para que a clientela não perca. Isso é igreja empresarial, para que a clientela não vá embora. Aí o que eles fizeram? Sabiamente. Veja o texto, como é que diz, verso 12 a 4. Então, os 12 quem? Apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Que coisa extraordinária. Os apóstolos não foram clientelistas. Porque, veja, chegou para eles a reclamação. O que é que eles deviam fazer? Podiam fazer, gente, pelo amor de Deus, a gente está começando, a gente não pode perder gente. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir aqui. Tem 12, cada um pega 300 famílias para acudir e vamos dar um jeito. Nós temos que arrumar a casa. O que é que eles disseram diante da murmuração? Estabeleceram prioridades. É importante que vocês fiquem sem... É importante que vocês não fiquem sem alimento, é verdade. Mas mais importante é que vocês não fiquem sem oração e sem a palavra. É importante que a mesa de vocês esteja posta. Mas mais importante é que a gente não pode deixar de orar e pregar para vocês para poder servir a mesa de vocês. Você precisa, como líder, a gente como liderança, precisa entender que tem prioridades que a gente não pode abrir mão. A oração e a pregação tem que ser o cerne da igreja. Os apóstolos chamam a comunidade e dizem, tudo bem, vocês estão certos, só que tem uma coisa, nós não vamos nos mover da posição que a gente está. Vocês trouxeram o problema, ok, muito bem, mas lembre-se que o problema precisa ser resolvido de outra maneira, de sorte que nós não podemos, de forma nenhuma, deixar a prioridade da igreja. Então, observe, há diversidade de dons e funções na igreja. É preciso delegar essa responsabilidade, incentivar com amor as pessoas a assumirem aquilo que Deus chamou-as para fazer. Você precisa entender que, certamente, precisa resolver o problema da distribuição diária, ok, mas quem vai resolver? Só a liderança ou vocês mesmos? Então, ele se volta para a comunidade e diz assim, escolha vocês. Escolha dentro de vocês. Tragam um problema, murmurem, mas resolvam. Aponte a situação, mas se envolvam. Diga o que está acontecendo de errado, mas diga, eis-me aqui, estou aqui para resolver. Então, os apóstolos estão dando uma grande lição para nós aqui. Quem reclama deve participar. Observe, os apóstolos se dedicaram à oração, ao ministério da palavra. Em Êxodo 18, a palavra e a oração continuam sendo o centro da igreja, mas o serviço prático é indispensável. Ok, uma igreja saudável mantém o equilíbrio entre a piedade e a administração. Não era justo os apóstolos deixarem de orar e pregar para ir servir às mesas. Então, é preciso, quando a gente enfrenta um problema, alguém traz um problema para nós, como igreja, a gente tem que olhar o problema e dizer assim, tá ok, existe um problema, agora, como nós vamos fazer para a gente não desviar o foco? Como a gente vai fazer para a gente manter a oração e a pregação? Como a gente vai fazer para continuar servindo ao Senhor e resolver o problema administrativo? Essa é a grande sabedoria que a gente tem que ter. É isso que a gente precisa encontrar e fazer. Terceira coisa que está no texto
Aí os apóstolos chamam todos à responsabilidade. Veja o verso 5 e o verso 6, que está lá. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram perante os apóstolos e destes, orando, lhe impuseram as mãos. Então, quando a gente está diante de um problema, primeiro a gente tem que saber que quanto mais crescimento, mais problema existe. Segundo, é preciso estabelecer prioridades, mas também é preciso chamar todo mundo à responsabilidade. Veja, os apóstolos fizeram isso desde o ponto anterior. No verso 13, eles disseram assim: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. E esses homens de boa reputação aqui, a palavra boa reputação aqui, não é o quanto eles são bem quistos lá fora, quanto eles têm status, quanto eles têm condições financeiras. Não. É quanto eles já testemunharam do evangelho. Porque a palavra reputação aqui é mártir. É testemunho. A palavra no original aqui não é a condição social, é quanto eles já testemunharam do evangelho de Cristo. Então, quem tem que ser chamado para servir? Aqueles que já demonstraram na sua vida que estão prontos para testemunhar do Senhor, para servir ao Senhor. Então, escolham esses homens, não escolham por posição social. Se eles sejam cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, não são aqueles que são mais ricos, que têm um currículo vitae maior, que estão prontos para a função, não, é aqueles que estão testemunhando do Evangelho. Então, escolha esses homens, mas a comunidade reage bem e todos são chamados à responsabilidade. A ideia é o seguinte: vocês trouxeram um problema para nós, ok, como vocês vão participar da resolução? Entenda, chegou o problema para nós, como liderança, nós vamos perguntar, ok, quanto você está disposto a participar? Ah, pastor, mas às vezes a liderança atrapalha. Eu concordo plenamente. Mas aí a gente vai ter que encontrar algum meio de, entre nós, com sabedoria, instigar a nossa liderança a resolver a situação de melhor maneira. O que não pode é a gente cruzar o braço diante de uma situação e dizer assim: o problema é todo deles, dos líderes. Não foi isso que os líderes fizeram. Os líderes disseram: vocês trouxeram um problema, agora escolha entre vocês têm que dar a solução. E eles fizeram. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, 7 homens ali, que eles se dedicaram ao quê? A servir as mesas. Apresentaram perante os apóstolos entenderam que eram homens sérios, cheios do Espírito Santo de Deus, e puseram a mão sobre eles. Veja, cheio do espírito de sabedoria. Essa dupla, espírito e sabedoria, entenda. Você coloca um sinal de igual nas escrituras e coloca a palavra temor. Ninguém é cheio do Espírito Santo e de sabedoria se não teme ao Senhor. Por quê, pastor? Porque o que é que diz Provérbios capítulo 1, verso 7? O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Ninguém é sábio. O tolo é aquele que não teme ao Senhor. Ele diz que teme ao Senhor, mas ele não vive de acordo com a vontade do Senhor. Ele é um tolo. Ele não é um sábio. Os que temem ao Senhor levam o Senhor em consideração em toda a sua vida, nas decisões que vão fazer, nos relacionamentos que eles têm, na proposta de continuidade de sua vida. Eles sempre observam a perspectiva de Deus para a sua vida. E uma coisa interessante de se observar aqui é que todos os nomes dessa lista eram nomes o quê? Helênicos, gregos. Para provar o ponto de que não foram os helênicos que trouxeram o problema, então, ok, você vai ter que participar da solução. 7 homens e todos esses nomes eram helênicos. Todos esses nomes eram gregos. O que supostamente diz o seguinte: ok, você é corpo, você está reclamando de uma situação, deve ser atendido. Agora, o que você pode dar para isso? É o princípio básico de enfrentar problemas. Nós precisamos enfrentá-los, ok, mas todos nós temos que participar da solução. Os apóstolos impuseram a mão sobre eles, ato de comunhão e delegação de autoridade. Os apóstolos reconheceram os primeiros diáconos e disseram assim: vocês agora servem às mesas.
Por isso que na nossa liderança presbiteriana a gente tem esses dois ofícios. Os presbíteros como sucessão apostólica e os diáconos como estabelecido por esses apóstolos que deixaram de existir e agora esse ofício continua. Num lado de cá a gente ora e dedica-se à palavra. No lado oposto dos diáconos, a gente tem dito a nossa diaconia. A gente quer uma diaconia não só para aqui dentro, mas para fora. Vejam, Estevão foi morto o quê? Servindo a mesa, ou porque pregava a palavra do Senhor. Ele foi separado para servir a mesa. Então o diácono também deve ter a habilidade de proclamar a palavra do Senhor. Não tem por que não. Agora, claro, na lista de 1 Timóteo capítulo 3, a única condição que difere dos presbíteros para os diáconos é que os presbíteros têm que ser aptos para o ensino. Mas os diáconos, não é porque eles não necessitam ser aptos para o ensino, eles não vão servir de acordo com a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor mostra claramente que eles deviam praticar o amor ao próximo como a si mesmo. E nós, na área presbiteral, temos que praticar, ensinar ao povo a amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é o resumo da lei. Do lado de cá a gente ensina a amar a Deus sobre todas as coisas, do lado de lá os diáconos ensinam a vocês a amar o próximo como a si mesmo. Isso é a harmonia das Escrituras. E nós vamos lutar, meus irmãos, para que essa realidade seja estabelecida aqui dentro. Os presbíteros cuidando do povo, orando, aconselhando, pregando, cuidando, e os diáconos tomando conta do aspecto administrativo da igreja, civil, a questão de socorrer o necessitado. Todos nós devemos socorrer o necessitado, mas institucionalmente eles têm que saber quais são os necessitados da igreja. O pastor deve saber quais são os necessitados da igreja para orar por eles, ok, mas esse é ofício diaconal. Então, esse é o estabelecimento natural da ordem dentro da igreja. Então, com a aplicação desse ponto para nós, lembre-se, os líderes são espirituais escolhidos não por popularidade. Você não pode escolher a liderança aqui por popularidade, por carisma, mas por caráter. Precisa ter caráter, precisa ser homens idôneos, provados, testados. É preciso que eles mostrem claramente que eles têm uma certa maturidade e sabedoria na prática. Somos perfeitos? Não. Mas temos que buscar o crescimento. O Espírito Santo é quem capacita para servir, seja no púlpito ou nas mesas. É o Espírito Santo que tem que ser o nosso guia para servir a igreja, a comunidade da fé. Isso é muito importante a gente perceber. Então, meus amados irmãos, o texto de hoje nos chama a enfrentar os problemas na perspectiva bíblica. Primeira coisa, não estranhe quando os problemas crescerem no nosso meio. Veja, observe, igreja é uma coleção de pessoas e famílias de várias situações diferentes, culturas diferentes, que a gente bota para conviver no mesmo lugar. Isso tem uma chance muito grande de dar errado. Mas só não dá, porque o Espírito Santo de Deus é quem nos une. Você tem que acreditar na ação do Espírito na vida de vocês. Talvez você esteja aqui nessa manhã entristecido com ser igreja. Talvez você já tenha passado por muitas igrejas nessa cidade, no seu país de origem, de onde você veio, e dizendo assim, pastor, eu estou cansado, eu já fui humilhado, eu já fui maltratado, eu já fui desonrado, me perseguiram dentro da igreja, me machucaram demais, pastor. Eu sei, talvez você possa estar aqui dessa maneira, mas eu queria dizer justamente a você que está pensando dessa maneira, não desista da ideia de Deus de nos juntar como corpo. Nós somos o corpo de Cristo. E o pé não é igual à mão. A mão não é igual ao tronco. A coxa não é igual ao antebraço. Eles são partes do corpo, eles são diferentes, mas eles têm funções dentro do corpo. E você precisa entender que murmurar só não resolve. Reclamar só não resolve, você precisa se envolver, você precisa participar, você precisa se integrar. Foi justamente isso que os apóstolos fizeram, chamaram o povo para participar da liderança com eles, quando eles estabeleceram a diaconia. E entenda, vai existir problemas no nosso meio, mas as prioridades têm que ser estabelecidas. A gente já estabeleceu qual a prioridade aqui dentro, santidade, santificação. Todos nós temos que melhorar nisso. Inclusive eu. A gente tem que se parecer mais com Cristo. Para que existe a igreja no mundo a não ser? Para que a gente se pareça mais com Cristo e anuncie o seu evangelho.
A igreja está aqui para refrear o mal desse mundo na proclamação do Evangelho e no testemunho da vida prática do Evangelho. Por isso que um dos nossos core values, aqui os valores principais, um deles, e o primeiro deles é a adoração. Porque a gente entende que a adoração tem que ser feita no culto de domingo, tem que continuar na vida. A gente tem que vir aqui, adorar o Senhor e dizer assim, louvado seja o nome do Senhor pela oportunidade que eu tive de cultuá-lo e adorá-lo, e todo o efeito desse ambiente de domingo ser visto na segunda-feira, e não esquecido. E que você engaveta lá, e você só reativa sábado de noite, quando você pergunta assim para você mesmo, qual é a roupa que eu vou amanhã? Não, isso não é um evangelho bipartido, o evangelho de domingo e da semana. O evangelho é integral. Então é por isso que a gente está dizendo sempre, estabeleça a prioridade. A prioridade nossa como igreja não é suprir toda a sua necessidade social. Seu trabalho, seu emprego, seu aluguel, não. A necessidade primeira da nossa igreja é suprir a gente, como crentes, a se parecer mais com o Senhor Jesus e cada vez mais estar mais pronto para testemunhar do Evangelho. Sabe por quê? Então, pastor, o senhor está desvalorizando as questões assistenciais? Não, eu estou confiado na promessa. Eu confio na promessa do nosso Senhor. E a promessa do nosso Senhor diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Que demais coisa é essa dentro do contexto de Mateus 6? Comer, beber e vestir. O justo Davi disse que foi moço e agora é velho e nunca viu o justo mendigar o pão. O pão não mendigaremos. Se a nossa prioridade estiver estabelecida, o nosso Senhor, como os apóstolos fizeram, nós não vamos abrir mão de orar e pregar. Então vocês resolvam, escolhem entre vocês e vão assistir às necessidades administrativas, mas nós não vamos abrir mão disso. Porque se esse é o nosso enfoque como igreja, como corpo de Cristo, fiquem tranquilos. O Senhor cuida das aves dos céus, que não tem um local para recolher o seu mantimento. O Senhor veste o lírio do campo, que ora aparece, logo murcha e desaparece. E você, servo do Senhor, filho do Senhor, não tem mais valor do que uma ave e do que uma planta? Você é a coroa da criação. Você é filho de Deus, você é servo do Senhor. Então acredite na promessa, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Por isso que os apóstolos estão certíssimos aqui. Os apóstolos disseram assim, se for para parar de orar e pregar, nós não vamos fazer nada. Os apóstolos estão muito certos quando eles determinaram isso. E aí eu pergunto a vocês, qual é o resultado de tudo isso? Eu gosto demais desse texto, porque o texto não para por aqui. Os apóstolos impuseram a mão, mandaram os caras para trabalhar. Não, mas veja o verso 7. O verso 7 é a coroação. O verso 7 é a cereja do bolo dessa passagem. Veja, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos quem? Sacerdotes obedeciam a fé. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ei, não são os nossos problemas internos que vai fazer a gente parar de crescer. Crescimento continua, mesmo quando aparecem problemas. Que coisa extraordinária. Sabe por quê? Porque o crescimento não depende necessariamente o quanto administrativamente nós estamos corretos. O crescimento depende de quanto a comunidade está priorizando Deus. Quanto a gente prioriza a oração e a pregação, vai continuar crescendo. E a gente depois que se vire para botar a casa em ordem. Problema da gente, de todos nós. Como é que a gente vai organizar? É problema nosso. Agora, Deus vai continuar mandando. Deus está mandando. Deus continuará enviando. Se nós estivermos com foco no lugar certo, o resultado é crescia a palavra de Deus. Não é a igreja só, mas a palavra, a igreja é comparada aqui com a palavra de Deus, nesse sentido de crescer a palavra de Deus, crescer a igreja em Jerusalém, que era o foco principal do problema, multiplicava o número dos discípulos e também, sabe o que estava acontecendo? A gente começa a entrar e destruir a outra religião. O judaísmo estava caindo. Naquele momento, sacerdotes judaicos estavam se convertendo. Por quê? Porque a igreja tem que manter o curso dela, independente dos problemas que tem dentro dela.
Nós não podemos parar de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho, porque primeiro a gente tem que corrigir as coisas internas. É o contrário. Continue proclamando o Evangelho e, simultaneamente, corrija as coisas internas. A igreja estava consertando um problema ainda e Lucas já registra que ela continua crescendo. Não lê esse texto de maneira equivocada. O problema estava sendo corrigido ainda. Esses homens só tinham sido impostos a mãos. Você sabe se o relato daqui para frente deu certo, a ação dos apóstolos? Você acha que corrigiu mesmo? Tudo? Ficou tudo 100% perfeito? Você acha isso mesmo? Você tem essa ingenuidade de achar que essa solução apostólica resolveu o problema de toda a igreja. Não resolveu, gente. Não resolveu. Como é que você afirma isso, pastor? É óbvio, porque depois, lá na frente, com o passar dos registros, a gente vai ver a igreja ainda continuando capengando em algumas coisas. Não só na parte administrativa, mas como espiritual. Nós vamos ver, por exemplo, no próprio desenvolver, a defesa que Estevão tem que fazer solitariamente na defesa da própria palavra de Deus. Onde que estavam os seus irmãos? Filipe tem que ir pregar. Ok. Veja, se há um envio dos apóstolos para a pregação, o que é que significa, então? O que é que significa os outros? Onde é que estão os outros na distribuição diária dos alimentos, se Filipe e Estevão, por exemplo, têm que continuar pregando a palavra do Senhor? Então, a própria narrativa do livro de Atos, esse é o meu ponto, na conversão de Paulo, enfim, lá no capítulo 10 do centurião, vai mostrando que a igreja, vez por outra, enfrenta problemas, enfrenta situações. Eu não estou querendo dizer com isso que a gente tem que negligenciar a administração de jeito nenhum. Eu só estou dizendo que a gente não pode parar de pregar o evangelho por causa das coisas internas. Porque a gente, às vezes, vê líderes dizendo, vamos organizar primeiro para depois a gente pregar. Não, não, não. A gente vai continuar pregando. E, simultaneamente, a gente organiza. Porque o crescimento vem da palavra do Senhor. Essa é a visão para a igreja. Continue pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando a igreja age com ordem e sabedoria espiritual, o evangelho se expande. A verdadeira administração da igreja é espiritual, não é apenas estratégica. Esse é o meu ponto. Deus abençoa a fidelidade da gente em continuar pregando o evangelho e vai nos abençoar para a gente organizar a igreja. Agora, a organização eclesiástica interna vai sempre existir o tempo todo, porque a igreja continua crescendo. Deixa eu dar um exemplo histórico para começar a partir para o fechamento. Lembre-se de João Calvino em Genebra. Quando Calvino chegou em Genebra, Genebra tinha 5.000 habitantes. 5.000 habitantes. Quando Calvino começou a pregar o evangelho lá, Genebra foi para 8.000 habitantes. Quase que, né, dobrou. Eu pergunto, vocês acham que a estrutura daquela cidade estava pronta para mais 3.000 pessoas? Quem vivia com 5.000? Obviamente que tiveram problemas. Mas o que me impressiona é que Calvino não abre mão de, todo domingo, naquela cidade, abrir o texto bíblico e pregar a palavra do Senhor. Abrir o texto bíblico e proclamar o evangelho do Senhor. Toda semana, de domingo a domingo, abrindo o texto e pregando. Quem sabe a biografia de Calvino sabe. Teve até um momento que ele foi colocado para fora, e quando ele voltou, a turma estava esperando o grande discurso de Calvino no retorno. Ele simplesmente pegou o texto que ele havia parado há 3 anos atrás, 2 anos atrás, mais ou menos, pegou o texto que ele havia parado, abriu a palavra e continuou de onde ele estava. Por quê? Porque a prioridade é a exposição da palavra do Senhor. A diaconia de Genebra se tornou famosa no mundo, porque aprendeu a trabalhar, mas eu pergunto, ela começou trabalhando certo? Uma eclosão de pessoas como essa? Depois, a diaconia tem até livros sobre a diaconia de Genebra, como a diaconia funcionava redondinha em Genebra depois. Mas essa organização permitiu ser uma igreja vibrante e missionária, mostrando que a ordem espiritual anda na prioridade, depois a ordem administrativa vem acompanhando. Não esqueça disso, meus irmãos. Atos 6
mostra claramente que crescimento traz desafios, mas a sabedoria do Espírito Santo leva à solução e não à divisão. Nós não precisamos nos dividir por causa dos nossos problemas. Nós temos que ter a certeza que os nossos problemas podem ser vencidos em Cristo Jesus. Nós temos que continuar fazendo a parte do serviço de forma essencial para que o evangelho cresça. Uma igreja bem organizada, bem estruturada, é verdade. Ela está tendenciosa, mais preparada ao crescimento, mas ela não pode abrir mão do foco ser a oração e a pregação da palavra. Nós estamos servindo a Cristo com o coração cheio do Espírito Santo ou apenas por rotina, meus irmãos? A gente não quer ninguém aqui, nem eu mesmo. Nem eu mesmo não posso servir a vocês e à igreja e a Cristo, só apenas por rotina, por mais um domingo que a gente tem que cumprir. Nós temos transformado os problemas em oportunidades de ministério. Veja o que os apóstolos fizeram. Tinha um problema, eles transformaram em oportunidade de ministério. Criou-se um ministério da diaconia por causa de problema. A gente tem que ter essa sabedoria, essa perspicácia de quando o problema existir, a gente cria um ministério para resolver. Tá certo? Que sejamos uma igreja realmente, meus irmãos, onde todos nós servimos com humildade e fé, porque servir é refletir Cristo, o maior de todos os servos. E eu queria sempre acabar com Cristo Jesus. Veja, observe bem uma coisa. Em que esse texto aponta para Cristo? Cristo pertence, à Trindade Santa. E ele viu como quando os homens caíram, lá em Gênesis capítulo 3. Lembra-se disso? Comeram, se desviaram da fé. E o mundo caiu em caos. O texto de Gênesis 6 diz que Deus viu e confirmou que o desejo do coração do homem era continuamente mau. E Cristo está vendo tudo isso. A Trindade está vendo tudo isso. Então imagine se a Trindade começasse apenas a constatar problemas, dizer assim, rapaz, está tudo bagunçado, tudo perdido, como é que a gente vai fazer? Vamos deixar como está. Não, na reunião trinitária, antes da fundação do mundo, por isso que Apocalipse capítulo 3, verso 18, diz que o Senhor Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Na economia trinitária, na reunião da Trindade, antes de criar todas as coisas, o Senhor viu a queda do homem e se prontificou para vir ajudar. É o Senhor Jesus Cristo, nosso maior exemplo de como se resolve problema. Não se resolve problemas apenas apontando os problemas, mas sendo parte da solução. A Trindade enxergou a queda, mas Cristo, a segunda pessoa, disse, eu vou. E vou encarnar. E vou cumprir o que eles não fizeram. Para resolver a bagunça dos pecados dele. Então, quando Jesus pede isso para nós, é porque ele já fez. Nenhum princípio das Escrituras foi feito, nenhum servo, ninguém serve mais do que Cristo. Ninguém. Quando você achar que você está fazendo muito pela igreja, por favor, meu irmão, pare. Pare com esse seu jogar confete em você mesmo. Você não está fazendo nada além do que você deveria fazer, ou você está fazendo muito menos do que Cristo fez. Você não deu a vida pela igreja. Você não morreu por ninguém que está aqui. Você não ressuscitou por ninguém que está aqui. Então, para com esse discurso. Eu estou trabalhando muito. Lembre-se que trabalhar para a obra do Senhor é privilégio glorioso. Aí você pode cansar. Cuidado para não trocar descanso com desistência. Tem gente desistindo da obra do Senhor porque está cansado. Vai e descansa. Pede uma folga para o teu pastor, para a tua liderança. E descansa e volta cheio de energia para trabalhar de novo. Não desiste da igreja. Preste atenção, não diga assim a você mesmo, eu já fiz tanto. Você não fez e eu nada, praticamente, diante daquilo que Cristo já fez. Cristo é o maior exemplo de servir a sua igreja. Ele não apenas detectou o problema, mas ele veio, se encarnou e morreu no nosso lugar. O que é que isso tudo tem a ver com a minha vida na segunda-feira? Deveria mudar a sua vida. Se você está trabalhando, levantando toda segunda-feira apenas para ir trabalhar e ganhar o seu pão, e voltar para dentro de casa, e você não percebe que esse processo todo que você faz toda semana é para você estar mais pronto para servir o Senhor, para você estar mais preparado para servir o Senhor, você não entendeu a sua vida, você ainda tem uma vida bipartida, a vida secular e a vida espiritual. Não, tudo que acontece na segunda até o domingo até a segunda,
pertence à missão de Deus na sua vida. Você tem que entender isso. Você não está passando pelos problemas que você está passando, as situações que você está vivendo, apenas porque é uma coisa que vai logo se organizar lá na tua vida secular. Não. Deus usa tudo que você passa para lhe transformar o caráter de Cristo. Deus está, nesse momento, usando todas as dificuldades do seu trabalho para te treinar para a obra dele. Entenda isso. Quando você está enfrentando toda a situação, na segunda-feira que você enfrenta, no trabalho, nas lutas, na questão documental, na questão imigratória, todas as suas lutas, elas não são em vão. Elas têm um propósito específico, e o propósito específico é treinar você mais para servir melhor. Porque, deixa eu te dizer uma coisa, questões imigratórias estão passando, questões de trabalho vai passar, mas você terá uma vida eterna com o Senhor. E você acha que você vai só ficar pulando de nuvem em nuvem e cantando com coro angelical? Faça um favor para mim, eternamente isso é chato pra caramba, velho. Eu não me vejo nisso, não. Pulando de nuvem em nuvem, cantando com coro angelical a eternidade toda. Ô, que negócio chato, bicho. O que você vai fazer eternamente, queridão? Você vai continuar o treino e agora você vai para o jogo valendo. A eternidade toda servindo ao seu Senhor. Então, não skip, não pula o treino de agora, não. Estamos só apenas treinando. A eternidade vai vir inteira. E lá, sim, nós vamos servi-lo sem nenhum tipo de impedimento, sem nenhum problema de invoice, sem nenhum problema de imigração, absolutamente livre, livre. Então, treina agora, se esforça, dá o teu melhor, e com certeza o Senhor está cuidando da sua vida, e sirva a igreja dele, porque você vai continuar o servindo eternamente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por isso.